Olá, vamos lá para o nosso workshop hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda de Jesus Ferreira. Eu estou aqui representando a Palavra no Negócios, esse movimento que tem o intuito de transformar empreendedores, de tornar empreendedores mais consistentes em seus negócios a partir de ensinamentos e princípios bíblicos. E hoje a gente vai entender esses princípios de liderança. A gente vai ter aqui vários exemplos de líderes, a gente vai ter momentos interativos aqui também. Vamos lá, vou começar a apresentar aqui para vocês. Vou compartilhar minha tela. Vamos lá começar aqui o workshop. Então, hoje, como eu disse, a gente vai explorar conceitos, né, de liderança que diferem um pouquinho, né, do mundo secular. A gente vai olhar para a palavra, né, para a palavra de Jesus, como está aí em Mateus 20, 25 a 28, que, né, fala um pouquinho sobre a liderança servidora, né, como que é a liderança servidora, né, que é a prática de liderar não por poder ou por autoridade, mas pelo serviço aos outros. Nessa passagem, Jesus fala, né, vocês sabem que os governantes das nações dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Será assim entre vocês? Pelo contrário, quem disser torna-se importante entre vocês, deverá ser servo, ou seja, quem quer se tornar importante entre vocês tem que ser servo. Ou seja, Jesus ele está nos lembrando que o verdadeiro líder ele se coloca, né, abaixo dos seus interesses próprios. Ele desafia a gente a servir e não a ser servido. E Jesus ele é o exemplo máximo disso. Ele veio aqui para servir a gente, para dar sua vida, né, por nós. Ele lavou os pés dos discípulos lá como um ato, né, de humildade, de serviço. E a liderança servidora, ela começa com uma transformação interior, né, uma mudança de coração que nos leva a desejar servir os outros. Servir não é um sinal de fraqueza. Muitas pessoas entendem como se fosse um sinal de fraqueza, mas não é. Ele é um sinal de força. É a maneira mais poderosa que existe para poder influenciar, inspirar outras pessoas. Você já parou para pensar nisso? Como a pessoa que serve, ela é muito mais influente do que aquela que não serve. Isso está em todos os níveis de liderança. Às vezes, se você for parar para perceber, em determinados momentos, algum funcionário, às vezes, de níveis considerados baixos, tem muito mais influência sobre as pessoas, porque ele simplesmente serve, do que o líder geral da empresa, né, de alguma instituição. Às vezes, ele é muito mais influente. Você já parou para perceber isso? E o líder, né, o líder servidor, ele não apenas fala, ele faz aquilo que ele determina, né? Ele é um líder pelo exemplo, mostrando às outras pessoas como servir com amor, com humildade. E o objetivo de uma liderança servidora não é ganhar reconhecimento pessoal, mas sim elevar e capacitar os outros. E aí, à medida que a gente vai refletindo aqui em cima desse versículo de Mateus, a gente vai lembrando de que a liderança servidora, ela é uma maneira de viver nossas vidas com
líderes influenciando positivamente e fazendo a diferença no mundo. E aí eu chamo você para você se esforçar a ser um líder servo, seguindo o exemplo de Jesus, servindo uns aos outros com amor, com humildade. Só que para você conseguir servir com amor, com humildade, você precisa ter autoconhecimento. E é isso que eu vou trazer aqui nos próximos tópicos agora que a gente tem aqui a seguir, que você entenda que líder você está sendo, né? Que ajustes são necessários para você melhorar a sua liderança. Eu vou trazer essas reflexões para você, porque a autoconsciência, né, como eu trago aqui, ó, autoconsciência e reflexão, ele é um processo, né, de a gente se conhecer verdadeiramente, compreender quais são os seus valores, quais são as suas crenças, quais são as suas forças, as suas fraquezas. Você precisa compreender isso. Só assim você se torna um líder mais consistente. Quando você tem esse autoconhecimento, quando você sabe quem você verdadeiramente é, quando você sabe quais valores que você tem dentro de você. E aí Paulo, né, ele escreve lá, porque a nossa glória, né, este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente o nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Isso nos lembra o quê? Que a autoconsciência ela é uma fonte de glória verdadeira, de orgulho. É autêntica. A autoconsciência ela nos permite a gente avaliar as nossas ações, as nossas intenções, à luz aí dos princípios, dos valores. E a reflexão, né, ela é um processo que pondera sobre as nossas experiências, sobre os erros, sobre os sucessos, nos capacita a tomar decisões mais alinhadas com os nossos valores. E eu te pergunto, você tem refletido para tomar suas decisões, com base nos valores, com base nas suas forças, nas suas fraquezas? Você tem que ter autoconsciência, ela é um pilar fundamental de uma liderança eficaz. Um líder, quando ele se conhece bem, ele lidera com autenticidade. A autoconsciência, ela também nos torna mais empáticos. Quando a gente entende as nossas próprias lutas, as nossas falhas, a gente é capaz de compreender e apoiar os outros, tanto na nossa vida pessoal quanto nos negócios. E essa autoconsciência ela é o primeiro passo para o crescimento pessoal como indivíduo, né? E esse crescimento ele tem que ser contínuo. Essa autoconsciência ela vai nos ajudar a identificar as áreas que têm que passar por melhorias. E esse versículo, né, Paulo ele nos recorda que a nossa verdadeira glória está na consciência. A autoconsciência e a reflexão, elas são ferramentas que são essenciais para o líder, principalmente para aquele líder que quer fazer a diferença no mundo. E eu acredito que simplesmente pelo fato de você estar aqui, você é o líder que quer fazer a diferença. Você é um líder que quer ser inspiração para as outras pessoas. Você é um líder que quer ser autêntico. E você aplicando esses princípios que a gente vai passar aqui hoje, que a gente vai falar, você vai poder moldar a sua jornada de liderança. Você vai poder influenciar
positivamente aqueles que você lidera. Porque esse é o principal objetivo. Você conseguir, através da sua liderança servidora, moldar e tornar o ambiente da sua empresa muito mais eficiente, muito mais próspero, muito mais produtivo, muito mais lucrativo. Sim. E aí, agora eu passo aqui para vocês uma ferramenta de autorreflexão. E aqui eu coloco para vocês algumas perguntas para que você reflita aí, anote se você achar interessante. Por que você deseja se tornar um líder melhor? Você sabe dizer, explicar o porquê? Por que você se inscreveu aqui hoje? Que tipo de líder você quer ser? Que impacto você quer causar como líder? Se você melhorar a forma que você está liderando hoje, o que você acha que vai mudar aí dentro da sua empresa? Então, reflita sobre esses pontos. Se você achar interessante, você faça algumas anotações para você refletir sobre isso, entender realmente o porquê, qual é o seu objetivo, qual é o impacto que você quer causar, quais melhorias são necessárias na sua liderança. E a gente vai passar por outros momentos aqui de autorreflexão para que você compreenda a importância de se tornar um líder melhor, de se tornar um líder com valores. E a gente vai entrar agora para falar sobre esses valores. Como líder, você já tem definido os seus valores? A Bíblia ela nos fornece, né, muitos versículos que falam sobre liderança com valores, com honestidade, com ética. E tem esse exemplo aí em Provérbios 11:3. O íntegro conduz sua vida com honestidade, felizes serão seus filhos. Ou seja, ele destaca a importância da integridade, da honestidade na liderança. Como esses valores eles influenciam positivamente não apenas o líder, mas também aqueles que estão sob liderança, né? Os filhos, os seguidores, seus colaboradores, seus fornecedores, seus clientes, ou seja, vai influenciar todo o seu ambiente. Quando você é um líder íntegro, um líder que tem sabedoria. E a gente tem outro versículo que está em Timóteo 3:2, que fala: é necessário, portanto, que o líder seja irrepreensível, esposa de uma única mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Ou seja, esse versículo aqui ele vem destacar as qualidades éticas, como ser irrepreensível, respeitável. Assim tem que ser um líder de verdade, que tenham esses princípios éticos. E ambos esses versículos eles enfatizam a ideia de líderes que têm valores que são sólidos em honestidade, em ética, e que servem o quê? Que servem como guia. São líderes que são guias, ou seja, você precisa ter esses valores na sua empresa, esses valores em você primeiramente, para influenciar, para se tornar um guia dentro da sua empresa, entende? Você reflete tudo que está ao seu redor, todo o seu ambiente. E vamos continuar falando aqui um pouquinho sobre ética
e comportamento, né? Porque os líderes éticos são honestos, são confiáveis, né? A gente já entendeu isso. E eles estão dessa forma porque eles querem fazer a coisa certa, mesmo nas situações mais difíceis, contando com apoio, com respeito das pessoas ao longo de toda a sua jornada. Por isso que ele mantém essa postura. E eu trago aqui para você refletir um pouquinho e começar a entender quais são os seus valores éticos, os seus valores comportamentais. Eu trago algumas palavras, eu vou falar essas palavras aqui, e eu tenho certeza que você entende o significado dessas palavras. Só que você tem que realmente passar a enxergar isso em você, como líder, e também nos seus colaboradores, nas pessoas que estão prestando serviços para você, que são aqui, senso de comunidade. Você, como líder, você tem senso de comunidade? Você tem empatia, honestidade, integridade, justiça, respeito, liderança servidora? Você é um líder servidor? Como a gente já vem falando. Transparência, você é transparente nas suas negociações? Confiança, você desperta confiança, você passa confiança para as pessoas que estão à sua volta? Você precisa entender o significado de cada uma dessas palavras. Discriminação, desonestidade. Olha, aqui já é um valor que talvez não seja interessante para um líder, né? O que você acha? Desrespeito, indecência, injustiça, insincero, interesse próprio, egocentricidade, egoísmo, irresponsabilidade, falsidade. São todos valores, certo? E aí cabe o quê? A nossa consciência, a gente compreender quais desses valores são importantes a gente ter para a gente, na nossa vida, como pessoas e como líderes. Quais características dessa você precisa ter como líder? Quais você já tem? Quais você precisa remover, tirar? Faça essa reflexão. E agora, eu vou passar aqui para uma dinâmica que é a seguinte: para você identificar a sua ética. Então, vou trazer aqui heróis e vilões para você. E eu quero que você escolha 2 desses. Identifique 2 que você mais, né, se particulariza aí, para poder você depois escrever esses valores aí, desse representante aqui de determinado valor e ética. Então, vamos lá. Primeiro que eu coloquei aqui foi Moisés, né? Moisés, ele liderou os israelitas, né, para fora do Egito, para tirar lá da escravidão. Ele recebeu os 10 mandamentos, né? Conduziu o povo lá em direção à terra prometida. Quais são os principais valores que você identifica em Moisés? Moisés, ele foi um homem que tinha muita fé em Deus, né? Ele demonstrou uma fé profunda, confiando na orientação, confiando no poder, ao liderar os israelitas para essa liberdade. Ele também demonstrou um valor de compaixão, né? Ao estar ali intercedendo pelo povo, mesmo quando eles erraram, mesmo quando eles pecaram, mesmo quando eles duvidaram, Moisés se mostrou pronto, um líder pronto a interceder ali, buscar soluções, buscar meios de aliviar isso que, mesmo não estando correto,
né, o povo havia feito lá naquele momento. Moisés também demonstrou o valor de justiça, né? Porque ele enfatizou a justiça lá através, né, dos 10 mandamentos, né, daquela base para uma sociedade justa. E Davi, vamos falar de Davi aqui agora. Davi, ele foi lembrado lá pela derrota, né, do gigante, do Golias, se tornou um grande rei em Israel, foi conhecido pelos seus salmos, né, por estabelecer Jerusalém como uma capital. E quais foram os valores, quais são os valores de Davi? Davi, ele passou o valor de coragem, né? Ele demonstrou uma coragem enorme lá enfrentando o gigante, liderou o exército de Israel em várias batalhas, demonstrou honestidade, arrependimento quando ele admitiu os erros, o pecado que ele cometeu, né? No caso lá de Urias e de Batseba, demonstrou um arrependimento genuíno. Ele também trouxe valores como fé, como louvor a Deus, através dos salmos, né? Expressando ali aquela profunda fé, o louvor ao Senhor, mesmo nos tempos difíceis que ele passava. E agora vamos passar para José. José, ele, né, passou ali por muitas dificuldades. Ele, né, foi vendido pelos irmãos, né, mas acabou se tornando o líder do Egito e salvou toda a sua família de passar fome lá, né, durante aquele período que foi complicado. E José, ele teve vários valores também, como, por exemplo, integridade, independente, né, do que aconteceu lá, das tentações que ele teve, das falsas acusações, ele se manteve íntegro. O perdão também, no momento em que ele perdoou lá os irmãos dele por ter vendido, se reconciliou com toda a família, com amor. Também demonstrou fé, confiança em Deus, porque ele acreditava que Deus estava agindo na vida dele, né, durante todos esses momentos difíceis. E a gente tem também Ruth. Ruth, ela é admirada, né, pela sua devoção à sua sogra, né, por ter escolhido ali estar, né, com Noemi, se juntar ao povo de Israel, tornou-se o quê? Um exemplo de lealdade, de fé, né? Ela também trouxe o exemplo também de trabalho duro, de humildade, né? Que ela trabalhou lá diligentemente nos campos para sustentar a sogra. E aí, além desses aqui, eu quero que você escolha aqui dois desses heróis que você mais se identifica e você vai escrever, né? Por que que eles são reconhecidos, que eu já fiz um breve resumo aqui, e você vai colocar quais são os valores éticos e comportamentos deles que você admira, que você acha importante se ter sendo um líder, entende? E eu te desafio também a fazer mais. Eu quero que você escolha um amigo, uma pessoa próxima e que você goste e também faça essa dinâmica. Escreva aí por que que ele é reconhecido, né? Por que que você admira esse amigo? Quais são os valores éticos? Quais são os comportamentos dele que são admiráveis? Então, escolha entre esses quatro que eu coloquei aqui, dois, e, além disso, descreva alguém, um amigo, um conhecido, um parceiro, alguém que você admira. E escreva quais são esses valores que você admira, certo? Esses são os heróis, tá ok? Vamos passar agora para a gente falar sobre os vilões. Vamos lá ver esses vilões aqui e também vamos escolher vilões que a gente não jamais queria fazer
negócios ali que a gente jamais iria estar junto ali, que a gente acha que esses valores não fazem sentido para a gente. Então, vamos lá. Primeiro vilão que eu coloquei aqui foi Faraó, né? O Faraó, ele é visto como um vilão lá em Êxodo, e o que que ele fez? Ele resistiu à libertação dos israelitas. Enquanto a gente viu ali o herói no anterior, né, querendo libertar, aqui não, aqui ele teve o coração endurecido, né, mesmo com avisos de Deus, mesmo com todas as provas, ele continuou lá e não abriu mão daquilo ali. Então a gente vê que ele tinha o quê? Que ele tinha valores que eram de teimosia, de dureza de coração, né? Recusou ali se libertar, mesmo diante de várias pragas. A gente tinha também nele o que valor, ele era cruel, né? Ele foi cruel, sujeitando os israelitas lá a trabalhos forçados, realizou perseguições. Ou seja, são valores, mas são valores que não são bons, né? Que não são positivos de se ter. Então a gente tem que ter essa consciência também. Quais são os valores que são bons para você agregar você e quais valores são ruins? Pode ser que você tenha algum desses valores aqui do Faraó. Será que você é uma pessoa teimosa? Será que o seu coração é duro também? Então você tem que identificar tanto os valores positivos quanto os negativos para você tratar ele, entendeu? Para você conseguir ir alterando isso daí aos pouquinhos para ir melhorando como líder, se tornando um líder melhor, um líder mais ético. Então vamos passar aqui agora para a Jezabel, né? Jezabel, ela é notória por sua adoração a deuses, pela perseguição dos profetas, em especial lá o Elias. E quais são esses valores também de Jezabel? Jezabel, ela tinha, né, promovia a adoração a deuses pagãos. Ela também fez a questão da perseguição, né, perseguiu lá os profetas, ameaçou a vida deles. Agora vamos passar para Herodes. Herodes, ele é conhecido pelo seu governo cruel, a sua tentativa de matar Jesus, né, quando ele era bebê, resultando na fuga da família para o Egito. E quais são os valores, né, éticos, antiéticos de Herodes? Ele tinha o quê? Uma grande ambição, uma ambição desenfreada, desmedida, né, pelo poder. Ele queria poder, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para se manter no poder. Ele era cruel, né? Olha só, ordenou matar bebês, matar crianças para tentar eliminar Jesus. Ele teve um massacre enorme por causa dele, por causa dele como líder. E a gente vê, né, quão importante é a gente ter uma liderança ética, porque isso influencia a toda a nossa volta. Olha a quantidade de inocentes que foram mortos no caso de Herodes aqui. Ele como líder. Se a gente tivesse um líder que fosse ético, se a gente tivesse ali naquele momento um líder que tinha princípios como esses que a gente está falando aqui hoje, princípios bons, princípios positivos, isso não jamais teria acontecido. E o último que a gente tem aqui é Judas, né? Judas, ele foi lembrado lá pela traição a Jesus e levou Jesus à crucificação. E Judas, ele ficou lembrado por quê? Pela traição, né? Pela ganância, por querer ali, né? Trocou aquilo que ele tinha com Jesus pelo, pelo dinheiro, pela parte material. A gente precisa, né? Observar cada um desses personagens e refletir, tentar interpretar e trazer mais coisas à nossa mente em relação a esses valores que eles têm. Porque tem aspectos que são positivos e tem aspectos que são negativos. Alguns desses vilões, pode ser que eles também tenham aspectos que são positivos para uma liderança. E para a sua liderança,
quais aspectos são importantes? Todos esses personagens que eu falei aqui, eles passaram por desafios, cada um à sua forma, cada um na sua época. Hoje, a gente também enfrenta vários desafios que são complexos. E a gente utilizar, né, essa interpretação, muitas vezes para ajudar a gente, através desses valores, melhorar e contornar esses desafios que a gente tem, é muito importante. E então eu peço agora que você selecione 2 desses vilões, selecione 2 deles e coloque ali quais são os valores, né, que você acha que são interessantes para você ter, quais são esses valores éticos. E também te desafio aqui nesse caso para você escrever sobre uma pessoa pública que você não respeita, que você não concorda com os valores que ela tem. Que pessoa é essa? Quais são, né? Por que ele é reconhecido? Por que essa pessoa é reconhecida? Quais são os valores, né, éticos que essa pessoa tem? Qual é o comportamento dela que você não gosta? Então, faça essa dinâmica também. Escreva sobre o vilão, a pessoa vilã que você tem aí, que representa uma pessoa vilã para você. Tá ok? Então, vamos seguir aqui agora. Vamos passar para o próximo, que aqui eu quero que você selecione quais são os valores éticos, né, que você identificou nesses heróis e que são importantes para você. E aí você vai fazer como se fosse uma tabelinha ali. Quais são, você coloca quais são os seus princípios e valores, coloca ali cada um desses. Por que ele é importante para você? Por que você acha que ser leal é importante para você? Por isso, isso, isso e isso. Você está agindo de acordo com esse valor, de acordo com esse valor ético? Sim ou não? Você coloca ali, sim ou não. Se não, né? Se caso você não esteja, o que você pode fazer para melhorar? O que você pode fazer para implementar esse valor ético em você? Você conhece alguém que seja próximo a você, que tem esse valor que você gostaria de ter, esse valor que você acha que são essenciais? Será que é interessante você estar junto com essa pessoa para você começar a desenvolver esse valor? Então, identifique, coloque todos eles aqui, liste todos eles e vá fazendo essa reflexão, essa classificação do porquê que é importante para você, se você está agindo realmente de acordo com esse valor. Isso, e aqui nesse momento é preciso que você seja sincero com você, que você seja sincero em fazer essa autoavaliação aqui e trazer essas respostas. O que você pode fazer para poder melhorar? O que você pode fazer para melhorar essa parte? Entende? Então, pare, reflita, identifique, liste, faça essa listinha aqui e vá colocando cada um desses valores. Valores que a gente falou lá nos heróis e vilões, e também traga outros valores que você achar importante também, tá? Quanto mais você colocar aqui, melhor é para você. E aí você vai refletir por que esses valores eles iriam, né? Em que esses valores iriam te ajudar a construir um time, a construir uma equipe, a atrair parceiros para a sua empresa, para os seus negócios. E outra questão importante, você já vai listar ali, vai definir quais são os seus valores éticos, né? No item anterior. Não adianta você definir quais são esses valores éticos se você não comunicar. Ninguém vai ficar sabendo que aquele ali é um valor ético seu. E isso precisa ficar claro para as pessoas que estão à sua volta. De que forma que você vai comunicar esses valores? Você vai discutir esses valores com a sua equipe, com a sua família? É importante a gente considerar aqui não apenas, né, o ambiente empresarial, mas todos os ambientes que você está inserido, incluindo a sua família também. A sua família precisa saber quais são os seus valores.
Na verdade, a sua família precisa também ter valores bem definidos, né? No seu ambiente familiar, que isso também você pode levar para a sua empresa. Os valores que você tem, valores que são da sua vida, que fazem parte de você, entende? O que você vai fazer? Você vai postar esses valores, né? Colocar, por exemplo, esses valores no seu espelho ali para você estar sempre lembrando. Toda vez que você for no banheiro, por exemplo, você vai olhar ali, ó, esses são os meus valores. Você vai estar sempre relembrando, fixando para você poder não se esquecer. Pode colocar na tela do computador também, né? Naqueles post-its eletrônicos que tem para você lembrar ali, ó, esses são os meus valores. Você vai pedir para o seu RH, o RH da sua empresa, colocar esses valores éticos no manual da sua empresa, para que eles façam parte realmente da essência da sua empresa. Colocar ele no mural lá na sua empresa, para que todos vejam, esses são os valores éticos da nossa empresa. E também é necessário, né? Porque a gente. Eu passei aqui os slides. Deixa eu voltar aqui. Então, muitas vezes você tem aquelas características de vilão ali, né? E você precisa evitar. O que você vai fazer para evitar essa tentação de desviar dos seus princípios, dos seus valores? A gente tem que ter isso também. O que você vai fazer? Você vai se cercar de pessoas que têm valores éticos, que são pessoas corretas. Você vai lembrar que, ó, não existe atalho, não vou fazer coisas antiéticas para pular degraus que são necessários. Se trazer isso à sua consciência, né, de que se você não fizer, os outros também, que se você fizer, os outros também farão. Porque tá todo mundo te observando o tempo todo. Você tem que entender isso. As pessoas estão o tempo todo te observando. Então, se elas verem você quebrando um desses valores éticos que você colocou, isso já vai pesar ali. Você vai tomar decisões com mais transparência, decisões pedindo a opinião, né, das pessoas que estão à sua volta para que não burle, para que você não se desvie do caminho ético, para que você não se desvie dos seus princípios. Então, coloca aí o que você vai fazer também. Anota o que você vai fazer para poder não se desviar do seu caminho, tá ok? Então, vamos seguir aqui agora para falar sobre, né, esses princípios de liderança que constituem a base da orientação para ações de liderança em direção ao quê? A geração de resultados, a ter mais impacto, né? E para ter um valor agregado maior. E aqui eu também inicio trazendo algumas palavras para você refletir em relação aos princípios de liderança que você tem. A gente passou pela fase de autoconhecimento. Agora a gente vem para essa fase de liderança. E aqui a gente tem algumas palavras: responsável, adaptável, treinador, colaborativo, competitivo, curioso, empático, empreendedor, genuíno, discriminação, desonestidade, desrespeito, indecência, injustiça, insincero, interesse próprio, espírito de equipe, transformativo, valorizado, visionário. Quais desses princípios você tem como líder? Você é um líder transformativo? Você tem transformado o seu ambiente através da sua liderança? Você tem proporcionado aos seus colaboradores estar em ambientes diferentes para que eles estejam transformados também? Isso é essencial. E a Bíblia, ela nos fornece uma rica fonte, né, de ensinamentos sobre liderança, sobre valores, sobre princípios éticos.
Por exemplo, a integridade. A integridade, ela é fundamental na liderança. Implica o quê? Ser íntegro, em ser honesto, em manter a palavra que é dada. E a gente tem um versículo que fala o seguinte: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. A integridade é essencial no seu negócio. A integridade é essencial para você. Humildade. A Bíblia também fala muito sobre ser humilde, né? Ser um líder humilde. Essa é uma qualidade importante. A gente tem Jesus como exemplo, né, de humildade. Aquele momento que ele lavou os pés dos seus discípulos, ele colocou lá em extrema humildade. E tem um versículo lá em Filipenses que fala o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a si mesmo. Você tem agido com humildade no seu ambiente empresarial? É necessário ser humilde. O líder, ele é humilde. Então, se você quer ser um líder melhor, comece a ser mais humilde, a praticar essa humildade. Outro princípio também é o princípio de servir, o serviço. A gente já falou sobre isso, a gente vai reforçar isso de novo. Porque você precisa ser um líder que está profundamente ligado ao serviço. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso está lá em Mateus. Líderes, eles devem servir, devem cuidar daqueles que lideram. Você tem que cuidar das pessoas que você lidera. Muitas vezes o líder, ele se perde achando que o líder ele tem que simplesmente dizer o que a equipe tem que fazer. Mas o líder ele tem que entender essa equipe. Entender também, assim como a gente fez a autorreflexão lá no início da gente, o líder ele tem que entender as pessoas que estão à volta para ele poder utilizar o potencial dessas pessoas. E nada melhor do que servindo, do que ouvindo, do que tendo interesse genuíno, do que cuidando realmente da sua equipe, para ele poder conseguir liderar melhor essa equipe. Para ele poder conseguir ter melhores resultados com essa equipe. Para ele poder conseguir utilizar as habilidades, saber e utilizar as habilidades que cada pessoa da sua equipe tem. Porque se você não tem esse conhecimento, se você não conhece a sua equipe, você muitas vezes perde possibilidades de resultados, de resolver problemas que você tem. Justamente porque você não é esse líder próximo, esse líder que serve, esse líder que cuida. Temos também o princípio da justiça. Justiça é um valor central, um valor super importante na Bíblia. E os líderes, eles precisam tomar decisões que são justas, tratar todos com igualdade. E tem um versículo lá em Provérbios que fala o seguinte: fazer justiça é uma alegria para o justo, mas uma calamidade para os que praticam o mal. Ou seja, fazer justiça é uma alegria. Você, como líder, tem que se sentir alegre, tem que se sentir feliz quando você faz justiça. Muitas vezes você vai ter que tomar decisões difíceis para fazer com que essa justiça aconteça no seu ambiente empresarial, mas é necessário. E quando a gente quebra isso, muitas vezes a gente tem consequências que são complicadas e que vão assim refletir para vários
para o período dentro da empresa, se você não age com justiça em determinado momento. Por mais difícil que seja essa decisão. Então, entenda que esse princípio de justiça ele é básico, que você precisa aplicar na sua empresa. Eu trago um outro princípio aqui que é amor e compaixão. Amor e compaixão, você vai falar amor e compaixão? Sim, essa é uma chave. Amor e compaixão é uma chave de liderança, né, que o próprio Jesus ensinou para a gente. Ele demonstrou amor, ele demonstrou compaixão. E olha a quantidade de pessoas que ele trouxe para junto dele. Olha a quantidade de pessoas que ele influenciou. Olha a quantidade de pessoas que ele restaurou. E lá em 1 Coríntios tem um versículo que fala o seguinte: ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então você precisa entender a importância do amor. E eu levo o seguinte: você ama aquilo que você faz hoje, aí na sua empresa? Ou não? Você precisa entender que o amar é essencial. Ter compaixão por aqueles que estão à sua volta é essencial. Isso é uma característica importante para um líder. Outra questão muito importante é a fé, a confiança em Deus. Líderes precisam ter confiança em Deus como sua fundação. E Provérbios 3, de 5 a 6, fala o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Você precisa confiar, você precisa buscar. Em aulas anteriores eu falei que a confiança no Senhor, a busca, né, por Ele, através de oração, através de momentos de reflexão, através de leitura bíblica, é essencial para você ter um direcionamento. Sim, um direcionamento empresarial, um direcionamento para os seus negócios, para aquilo que você está desenvolvendo. A gente tem que entender que a confiança em Deus vai além do que está dentro de uma igreja. É para a nossa vida toda, para a nossa vida completa, vida pessoal, vida empresarial, para as nossas relações com a sociedade. Tudo isso está relacionado. E outro princípio interessante, muito importante, essencial, é de responsabilidade, de prestação de contas. Líderes, eles são responsáveis. E lá em Lucas tem um versículo que fala o seguinte: mas aqueles que não souberam a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. E em relação a isso aqui, tem outros versículos que falam sobre isso, sobre essa responsabilidade, sobre a prestação de contas e sobre a recompensa que você tem por ser responsável, a recompensa que você tem por multiplicar o que tem de bom. Trazer a consciência também, eu gosto de falar nessa parte, trazer a consciência ao seu empregado de que se ele entrega o melhor, ele vai ser recompensado por entregar o seu melhor. Assim como diz a palavra. E esses valores, né, são
são muito importantes, são fundamentais. São a base. A base dos valores são esses que eu acabei de falar para vocês. E ela é centrada no serviço, na justiça, na humildade, no amor ao próximo, na fé em Deus como alicerce. Você entende? A gente passou por cada um desses pontos. E essas características que estão aí na tela, você precisa entender se elas estão alinhadas com esse princípio, com esses princípios que eu acabei de falar para vocês. Será que tem algum ali que não está? Tem, né? Eu coloquei alguns ali que não estão em alinhamento com esses princípios. Com o princípio de servir, com o princípio de justiça, com a humildade, com o amor ao próximo, a fé, a direção, a orientação de Deus. Um líder, ele tem que buscar sabedoria, tem que buscar orientação divina através da palavra de Deus. Agora vamos fazer uma atividade aqui prática, que é a seguinte: quais princípios de liderança que são seus pontos fortes? Com certeza você já tem características de líder. Se você está aqui nessa aula hoje, é porque você tem seus pontos fortes. Quais são eles? Como líder, qual é a sua característica? Como esse princípio que você tem, ele vai te ajudar a liderar a sua equipe. Pensa um pouquinho, anota como esse princípio ele vai te ajudar a liderar. Como que você pode melhorar esse princípio? Será que você tem alguém aí no seu time, na sua equipe, que tem esse princípio? Se não tem, talvez fosse interessante adicionar alguém com essa característica, com esse ponto forte que você tem, ou adicionar algum que tem outra característica que você percebeu aí anteriormente, que é importante para você desenvolver, que você ainda não tem. Traz uma pessoa para a sua equipe com essa característica. Entende? Você tem que ter um plano para você melhorar os princípios que você deseja ter. Para um minutinho, reflita sobre isso aí, tá? Anote, faça anotação essencial, você fazer anotação para fixar isso também na sua mente, para você ter isso enraizado, você quer melhorar esse princípio, que ele é importante para você. E agora a gente vai chegar no ponto, a gente vai falar sobre amplificadores de liderança. Amplificadores. Você tem clareza do potencial da sua liderança? O que será que é importante você ter para poder ampliar, para poder ter resultados maiores? E é isso que a gente vai falar aqui a partir desse tópico. E a gente começa com aquela base, que é a visão. Você tem uma visão clara? Você tem uma visão clara? A gente tem aqui, ó, visão. Sem revelação, o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A falta de visão, de revelação por parte de um líder pode levar o seu negócio ao fracasso ou a perdição, a se perder pelo caminho, né? Ficar desorientado, sem saber para onde ir. Os líderes, eles precisam ter uma visão clara do seu negócio. Uma visão que seja iluminada pela orientação divina, para poder guiar, para poder prosperar aqueles que você lidera. Isso mesmo. Além de você se tornar próspero, aqueles que estão junto de você também precisam prosperar.
E para isso você precisa buscar sabedoria, precisa buscar discernimento, precisa buscar orientações em sua liderança, que é isso que você está fazendo aqui agora, né? Está buscando orientações para se tornar um líder melhor. E isso é para o benefício de todos aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Todos aqueles, seja seus clientes, seja seus colaboradores, seus fornecedores, todos são impactados pela sua visão de líder. Ter uma visão, né, clara, convincente e um propósito, você precisa ter isso bem sólido, que isso seja compartilhado. Isso vai te trazer, né, resultados muito maiores, muito mais impactantes, engajado, junto com as outras pessoas ao longo da sua jornada. E aí eu quero saber qual é a sua visão. Sua empresa tem uma visão clara? Ou você simplesmente anotou lá naquele quadro, né, que fazem quadro, coloca lá visão, missão, valores. Tá claro realmente isso para você? Você gostaria de tornar a sua visão melhor, maior, mais atrativa, mais convincente? Quando essa visão ela é compartilhada de maneira efetiva, objetiva, né, entendendo ali qual que é o objetivo final dessa visão. Isso vai ajudar a recrutar, a engajar as pessoas que estão à sua volta. E isso vai fazer com que os seus planos, né, com que as ações necessárias sejam executadas para transformar os seus planos, essa visão que você colocou em uma realidade. Por isso que é importante você ter clareza, você ter consistência, você ter essa visão bem alinhada com aquilo que realmente você quer como pessoa. Então, escreva qual é a sua visão. Eu não quero que você escreva aquilo que você colocou lá naquele painel que está lá, muitas vezes empoeirado, perdido num canto, ou anotado, né, dentro de um manual que ninguém olha, ninguém vê, ninguém sabe. Será que o seu colaborador sabe a sua visão? Tem muitas empresas que o colaborador nem sabe, faz ideia do que é isso. Mas isso precisa estar de maneira clara, você precisa falar isso o tempo todo para as pessoas entenderem que essa é a sua visão. Isso tem que estar enraizado em você, isso tem que refletir em você, para que as pessoas caminhem junto com esse mesmo objetivo, com essa mesma visão. E eu vou trazer um conceito aqui agora, um conceito um pouco diferente, para que você entenda que, para você amplificar os seus resultados, você precisa utilizar todos os recursos que você tem. E transformar tudo isso em uma plataforma. Isso mesmo, pode ser que você está estranhando aqui, plataforma. Você saiu de visão para plataforma, sim. Porque plataforma ela é uma estrutura, né, organizacional que integra e utiliza todos os recursos disponíveis. Sejam eles tecnológicos, né? Porque hoje em dia a gente está levando muito para essa parte da tecnologia, mas não exatamente apenas tecnológicos, mas todos os recursos humanos, todos os recursos financeiros e de outras naturezas, parcerias, conhecimentos que você tem. Para quê? Para poder facilitar a interação, para poder facilitar transações com diferentes grupos, né, de interesses, fornecedor, consumidor, parceiros de negócios. E toda essa estrutura, toda essa integração de tudo isso que você tem tudo isso. Se ela é feita de uma maneira correta, essa integração, essa estruturação, esse ambiente ele vai funcionar de uma maneira muito mais eficiente para o seu negócio.
E, embora, de certa forma, na Bíblia ela não menciona, né, plataforma em si, eu consideraria o reino se tornaria uma plataforma onde todos estariam integrados e trabalhando em prol de um objetivo. Ela traz exemplos, né, de vários líderes que utilizaram estratégias de comunicação, de mobilização para poder alcançar os objetivos. E eu vou citar aqui alguns exemplos, né, de líderes que utilizaram os recursos que tinham naquele momento. Você precisa aprender a utilizar os recursos que você tem, todos os recursos. Por exemplo, Neemias, na reconstrução do Muro de Jerusalém. Ele foi um líder eficaz ali, porque ele mobilizou, ele comunicou para poder, usou, né, a comunicação dele para poder reconstruir os muros. Ele conseguiu organizar todo aquele povo. Olha, se hoje a gente acha complicado organizar grupos de pessoas, imagina naquela época. Mas ele conseguiu organizar lá os grupos de trabalho, distribuiu as tarefas, manteve ali uma comunicação clara. Por isso a importância de você ter aquela visão clara. Ele mostrou essa visão para essas pessoas que foram lá ajudar ele a reconstruir esse muro. Mas todos tinham a clareza do objetivo, que o objetivo era a reconstrução. Quando você tem uma visão clara, fica muito mais fácil você conseguir utilizar todos os recursos da sua plataforma para poder se mobilizar em prol desse objetivo, dessa sua missão. Outro exemplo que eu trago aqui para você é Paulo, através da evangelização que ele fez, né? Porque o que ele utilizou? O que ele podia utilizar naquela época? Qual que era a ferramenta? Cartas. Não tinha nada digital, não tinha como ele disseminar de outra forma. Ele usou o recurso que ele tinha, que era carta. Então ele foi, para se comunicar, ele foi enviando cartas, né, para várias comunidades ali cristãs. E dessa forma ele divulgou lá, né, disseminou o evangelho de maneira tão extraordinária que a gente conhece até hoje. E está ali na Bíblia. Ele usou o recurso que ele tinha de forma eficaz e cumpriu o objetivo que ele tinha também, aquela visão clara que ele tinha, que era o quê? Alcançar e ensinar as pessoas. Ele conseguiu atingir enviando cartas. Às vezes a gente quer soluções complexas. Às vezes as soluções são muito mais simples do que a gente imagina. E muitas vezes você já tem a ferramenta que você precisa para resolver determinado problema e você não está utilizando ela da maneira correta. Outro exemplo que eu posso trazer aqui é de Jesus, com a pregação, com o ensino. O que ele utilizou? A palavra, a voz. Né? Ele fez o ensino dele oral. Ele se relacionou com as pessoas para transmitir a mensagem, para cumprir com aquilo que o Senhor determinou para a vida dele. E para isso, o que ele usou? Ele usou parábolas, discursos. E isso alcançou as pessoas, isso mobilizou, isso transformou as pessoas. Olha o poder da fala, simplesmente. Outro exemplo foi Débora, né, juíza lá de Israel. Ela foi uma líder influente também em Israel. Ela convocou Baraque lá para liderar as tropas, demonstrou a habilidade dela de liderança e comunicação. Ou seja, a maior parte dos exemplos que eu tenho trazido utiliza muito a comunicação. Porque essa era a maior ferramenta, né, antigamente. E continua sendo, a comunicação continua sendo uma ferramenta. E hoje a gente tem muito mais possibilidades do que naquela época. Outro exemplo que eu trago aqui, que utilizou também os recursos que tinha, as estratégias que tinha, foi Davi, né, para unificar lá o reino de Israel. Ele também utilizou estratégia de comunicação, fez alianças para poder unificar o reino de Israel, conseguiu lá estabelecer Jerusalém como a capital, trouxe a Arca da Aliança,
desempenhou um papel grandioso na consolidação do governo dele. E a gente vai ver vários outros exemplos na Bíblia de pessoas que utilizaram os recursos que tinham para poder obter o sucesso, seja nos negócios, seja na vida pessoal. E embora, né, esses líderes não utilizaram ali, como eu falei, tecnologias como a gente tem hoje, eles demonstraram, né, as habilidades de liderança, de mobilização, de comunicação, que são aplicáveis para nós, para a nossa liderança moderna. Inclusive, o uso eficaz de recursos disponíveis para alcançar o seu objetivo, aquela sua visão. E várias histórias bíblicas fornecem lições que são valiosas para a liderança. Aqui foi apenas alguns exemplos. Uma plataforma, para você ter uma plataforma robusta, você precisa ser um líder que realize essas iniciativas que vão gerar um alto impacto e aproveitar, seja recurso interno, seja recurso externo, para poder, né, vencer esse desafio na sua área de atuação. Para você conseguir ter o retorno que você gostaria. E esse modelo que eu estou passando aqui para vocês, de plataforma, ele ajuda você a acelerar a realização da sua visão. Permite, né, que os indivíduos aí da sua organização façam projetos maiores, façam projetos melhores, mais ousados, com riscos mais rápidos, menores e muito mais baratos, porque está usando aquilo que você já tem. Está usando parceiros que você já tem. Pessoas que estão disponíveis, que muitas vezes é só você usar a comunicação, que você já resolve o seu problema. E muitas vezes você acaba não utilizando essa comunicação. Você acaba não utilizando essa ferramenta, essa pessoa, esse recurso que você tem disponível. Você precisa aprender a utilizar esses recursos que você tem. E aí, eu coloco aqui um exercício. Quero que você escreva quais habilidades, exatamente, quais habilidades você tem sua, que você pode utilizar. É um recurso seu. Eu sou boa em comunicação. Eu falo bem, então vou utilizar esse recurso. Ah, eu sou uma boa negociadora. Eu sou uma boa vendedora. Eu tenho essa habilidade. Então, escreva todas as habilidades que você tem. Você descreve todos os bens, recursos, ferramentas que você tem. As pessoas que você conhece em eventos, pessoas que são suas fornecedoras, pessoas do seu círculo de amizade. Quais são as pessoas que você pode utilizar de maneira estratégica para o seu negócio? Coloca, lista aí todas essas pessoas, todos esses parceiros que você tem disponível na sua plataforma. Todas as pessoas, todos os recursos, todos os conhecimentos e habilidades que você possui e que a sua equipe também possui. Você sabe as habilidades de cada um dos seus colaboradores que você pode utilizar de maneira estratégica em projetos estratégicos. Entende? Você precisa utilizar isso. Depois que você listar tudo isso, eu quero que você escreva quais competências, novas ou antigas, né, lhe ajudarão a fortalecer a sua plataforma e a executar os seus projetos de maneira mais rápida, de maneira econômica e arriscada, e menos arriscada. Quais são essas competências? Às vezes você precisa de alguma competência que você não tem. Então você precisa, e você olhou aí na sua plataforma, você não tem ninguém com essa característica. Então você vai ter que buscar para completar a sua rede, a sua plataforma, para que você possa utilizar nos seus projetos, no seu desenvolvimento, no desenvolvimento daquela visão grandiosa que você colocou lá no começo.
E essa visão de plataforma é importante por quê? Porque geralmente, né, alguns negócios eles têm algum produto específico e pronto, algum serviço específico e pronto. Mais interessante é você utilizar todos esses recursos de maneira estratégica. E aí eu vou trazer outro conceito para vocês, que é de portfólio. Isso mesmo. Você precisa ter um portfólio de projetos, para desenvolver utilizando todos esses recursos que você já acabou de descrever e que você sabe que você tem. Você precisa ter um portfólio, né, de projetos robustos, equilibrados, porque isso vai permitir você, como líder, obter um sucesso mais sustentável, trabalhando no presente e investindo no futuro. Entende? Quando você tem esses projetos bem definidos, você consegue calcular o seu crescimento. E tem que ir além de um único projeto, né? A gente tem que ter vários projetos, a gente tem que diversificar os riscos. Quando a gente diversifica esses riscos, aumenta a probabilidade de você cumprir aquela sua visão. Mas para isso você precisa ter um portfólio de projetos que estejam interrelacionados. Isso, interrelacionado. Porque isso vai fazer o quê? Isso vai acelerar a execução do portfólio geral, porque eles vão estar interconectados. Esse portfólio, quando você tem um portfólio de projetos, isso pode também, além de ser benéfico para você no seu crescimento, de você estar utilizando todos os recursos que você já tem, isso vai atrair também e alavancar possibilidades de parcerias que vão ser significativas para você. Por isso que o seu portfólio ele tem que ter uma combinação de projetos diferentes, com vários horizontes de tempo, de curto, médio, longo prazo, para você também poder tomar decisões e ir alocando esses recursos de maneira a acontecer que um projeto vai alimentando o outro. Pode ser que agora você esteja assim, com a visão meio, nossa, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou criar um portfólio que integre, que eu possa usar os mesmos recursos? A gente às vezes acha que é complexo, mas não é tão complexo como você imagina. Isso é muito mais simples, tá? Eu vou passar aqui agora para alguns exercícios práticos, que é você definir, né, um horizonte de tempo para lançamento do seu portfólio. Você tem que descrever esses tipos de projeto de curto, de médio, de longo prazo. Eu coloquei até aqui para vocês, ó, curto prazo, de 0 a 1 ano, médio prazo, de 1 a 3 anos, de longo prazo, mais de 3 anos. Que aí tem os percentuais também que você deve, né, utilizar aí, sugestões de percentuais. Claro que nada disso é fechado, claro que nada disso vai depender do portfólio que você vai construir. E você também tem que colocar projetos nesse portfólio de alto impacto, que são aqueles projetos que exploram novas ofertas, experiências, que exigem recursos novos, exigem parceiros. Você tem também um projeto incremental, que é um projeto que é uma iniciativa que é necessário para você desenvolver o seu portfólio atual e que são prioridades para a plataforma, usando, né, todos os recursos que você tem, que você pode acessar, os parceiros, as redes, tudo. E tem aqueles projetos que é apenas faça, que são necessários ali, que são simples de serem feitos, com os recursos que você já tem disponível, então eles são mais tranquilos de serem desenvolvidos. Então, defina quais são esses projetos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre projeto aqui para frente. Definir esses projetos com esses horizontes, entende? Você tem que criar o seu portfólio, a sua carteira de projetos com essa visão de curto, de médio, de longo prazo, de alto impacto, de impacto incremental e de apenas faça.
Entende? Então, vamos seguir aqui agora e vamos passar para falar um pouquinho sobre o projeto. Por quê? Porque os líderes, eles geram maior sucessos de projetos e resultados superiores com o quê? Com disciplina, com flexibilidade. E isso vai acelerar o seu sucesso por meio do uso eficaz das ferramentas e abordagens, sejam digitais, utilizando todos aqueles recursos que a gente falou anteriormente, lá quando a gente falou de plataforma. Né? E isso vai fazer com que você obtenha resultados mais rápidos e melhores. E em relação a projetos, você tem que selecionar, né? Seleciona um projeto que você queira desenvolver, que seja incremental, que seja inovador, para poder lançar nesse curto prazo. E aí você vai, né, dividir esse projeto em fases para tornar ele um pouco maior, um pouco mais ousado e ao mesmo tempo mais barato e mais rápido. Descreva os resultados que você quer nesse projeto. Qual resultado que você quer implementando esse projeto? Sumarize e crie tópicos com ideias sobre esse projeto, sobre possíveis melhorias que você pode fazer, porque de repente você escolhe algum projeto que você já tem, já está em andamento, não tem problema, né? Para você utilizar esses conceitos. Descreva aí detalhadamente esse projeto, colocando mais detalhes, veja o que a sua concorrência está fazendo em relação a esse projeto que você quer implantar, ou que você já está desenvolvendo. Quais soluções seus clientes estão usando? Isso é importante, você tem que fazer toda essa pesquisa no mercado. Quais são as soluções que meus clientes estão usando hoje em relação a esse projeto que eu estou desenvolvendo? Estou querendo desenvolver um projeto para determinada área. Os clientes estão utilizando o que hoje? O que esse recurso que eles estão utilizando tem? O que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer no futuro em relação a esse item? Será que ele vai ser substituído por alguma outra tecnologia? Hoje em dia a gente tem que pensar até dessa forma, porque muitas vezes, né, você vai querer desenvolver um projeto que lá na frente não vai fazer sentido. Então você já tem que olhar isso agora. Que parceria que eu vou precisar fazer para poder desenvolver esse projeto? Será que eu já tenho na minha plataforma parceiros que eu posso utilizar para esse projeto? O que o Steve Jobs faria? A gente tem que, né, ter esse pensamento em relação aos nossos projetos. Pensar, sim, de maneira clara e tornar a ideia, né, maior, ligando os caminhos, né, de inovação, a construção, né, de uns ligados aos outros projetos, para a gente poder ir se movendo de forma acionável, que realmente vai impactar. Por isso que é importante a gente identificar aquelas competências que eu falei, identificar os seus colaboradores, identificar das pessoas que você tem em volta. Tudo que tem na sua plataforma, você tem que identificar, você tem que ser crítico no momento que você for executar esse projeto, né, para ele poder conseguir ganhar mercado. Quando você tem essa consciência do que você tem na sua plataforma, você pode utilizar ela já para o seu projeto, entende? Você não vai precisar ficar buscando recursos, porque você já tem consciência que você tem esse recurso. Quando você já tem esse recurso claro ali, olha, eu vou precisar de um especialista em programação, por exemplo. Eu já tenho aquele parceiro lá. Eu já conheço aquela pessoa. Naquele evento eu conversei com um profissional que trabalhava com isso. Sim, ele já faz parte da sua plataforma. Ele é um recurso que você pode acionar, entende? Por isso que é importante a gente estar com essa visão assim ampla de tudo à nossa volta, em todos os ambientes. Tudo pode ser utilizado. Tudo pode ser utilizado. Por isso que é importante você ter essa consciência. Por isso que a gente passou por essas etapas de autoconsciência, de conhecimento dessa visão, de plataforma, de portfólio, de projeto, para que você aprenda a utilizar
todos os recursos que você tem. E eu trago aqui para você essa mensagem aqui, ó. Resultados da liderança. Obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve, com quem deve prestar contas. Olha a responsabilidade. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Os líderes, né? Eu estou falando aqui, os líderes, eles aceleram, eles ampliam os resultados, têm foco no objetivo, ao mesmo tempo tem que estar sendo aberto ali a testar, aprender, pivotar, alavancar as equipes, os parceiros, trazer inclusão. E a Bíblia, ela traz vários exemplos de ensinamentos sobre lideranças que obtiveram resultados. Eu já trouxe vários aqui para vocês. Moisés, né, como eu coloquei lá na tarefa que a gente fez, que liderou lá os israelitas, tirou do Egito, deu, né, o resultado foi o quê? Foi a liberdade do povo. Foi trazer ensinamentos, trazer moral através dos mandamentos. A gente falou também sobre Davi também um pouquinho. Davi também é um exemplo de resultados de liderança. Ele conseguiu unificar as tribos lá de Israel. Sobre a liderança dele, Israel experimentou um período ali de estabilidade, de expansão, de crescimento. Os discípulos também foram exemplos de liderança. Pedro, Paulo, eles foram responsáveis por espalhar o cristianismo. Hoje, só existe por quê? Porque eles foram líderes importantes, essenciais. Eles conseguiram o resultado de disseminar o evangelho na formação de comunidades cristãs, como a gente tem hoje. A questão, né, do muro que eu trouxe, né, restauração do muro. Teve vários resultados assim de líderes, tanto positivos como negativos. Eu posso trazer alguns daqui também, que a gente já até falou, de Herodes, por exemplo. Ele perseguiu os cristãos, matou vários cristãos, executou João Batista. Foi os resultados que ele obteve. Faraó também, que a gente falou, aquela recusa lá, ele teve também resultados. Por quê? Teve sofrimento, teve perdas, foram resultados da liderança. Ou seja, a gente tem vários exemplos na Bíblia de resultados de liderança. E a gente, como líder, a gente impacta profundamente na vida das pessoas. E esses impactos são duradouros, são grandiosos, que podem ser positivos ou negativos. Depende da nossa ética, depende dos nossos princípios. E isso impacta na vida das pessoas que estão à nossa volta, na vida de nações inteiras. Esses exemplos que eu trouxe aqui agora mostram isso, quão valiosa, quão importante é uma liderança com princípios. Porque a liderança, ela molda o destino das pessoas, o destino das comunidades. Os líderes, eles são responsáveis, como a gente leu aqui no versículo. Obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como com quem deve prestar contas. Ou seja, os líderes são responsáveis perante Deus pelos resultados das suas nações. Eu, como líder, você, como líder, nós somos
responsáveis e você tem que entender. Você tem que ter essa consciência em você, a importância da sua liderança. Não só dentro da sua empresa, mas em todos os ambientes que você está inserido. Você é líder em todos os ambientes que você está inserido. Você precisa compreender isso. E aí, eu trago aqui uma questão em relação a resultados de liderança, que é mais para reflexão em relação à sua empresa. Quais são as características preferidas, né, para os membros da sua equipe? Você tem essa visão clara de quais são as características? Porque você tem que lembrar que você é um líder compartilhador, é um líder servidor. Você é um líder que quer desenvolver outros líderes. Traga isso essa consciência à sua cabeça. Você é um líder que traz informações, que você traz conhecimento, sabedoria para os membros da sua equipe. Mas você precisa de uma equipe que já tenha também esses princípios. Esteja aberta a ter esses princípios, entende? Então, defina aqui quais são as características de membros da equipe que você gostaria de ter que você não tem hoje. E em relação a você também, quais características você deve ter como líder? E quais características você não deve ter? Para remover essas características também que não fazem sentido. E eu trago aqui algumas para vocês. Argumentativo, audacioso, carismático, alegre, colaborativo, corajoso, criativo, crítico, decisivo, disciplinado, desleais, desrespeitosos, justo, flexível, trabalha duro, impaciente, leal, negativo, otimista, paciência, persistência, proativo, solucionador de problema. Esse é valioso, hein? Será que você tem um solucionador de problemas na sua equipe ou você está precisando de um? De confiança, egoísta, teimoso. Ih, o teimoso, hein? Você tem teimoso? Teimoso é difícil de lidar. Aí você, como líder, tem que ver quais são as outras habilidades que ele tem. Vale a pena manter um teimoso na equipe ou não? A gente tem que aprender a utilizar os princípios, que muitas vezes a gente mantém uma pessoa que é teimosa na equipe, e isso vai trazer prejuízo para a equipe. Então, a gente tem que entender isso também, para poder aprender a aplicar o princípio. Impiedoso. Impiedoso, o último que eu coloquei aqui. Então, reflita sobre essas características que são essenciais, que são importantes para você, que são importantes para os seus resultados de liderança, tá? E eu volto aqui naquele versículo que fala, né? Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar, com quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria respeitoso para vocês. Mais uma vez, eu venho repetir isso aqui. Ele destaca a importância, né, da obediência aos líderes, mas também coloca responsabilidade sobre os líderes. Os líderes, eles são encarregados de cuidar, de guiar todos aqueles que lideram. São responsáveis perante Deus, perante a sociedade, perante as nações, pelo resultado de liderança que ele gera. Se os líderes exercem a sua autoridade com sabedoria, com amor, com responsabilidade, com princípios, isso vai resultar em um ambiente de alegria, um ambiente de crescimento para todos aqueles que estão sob a sua liderança. E isso ressalta o quê? Ressalta a importância de uma liderança que busca o bem-estar, o crescimento daqueles a quem ela lidera. E aí, eu te chamo aqui para ter um compromisso com a sua
jornada de liderança. E para você ser um líder, você precisa compartilhar a sua visão de liderança. Então, te chamo aqui agora, te desafio a compartilhar a sua visão de liderança com o máximo de pessoas possíveis. Então, grava um vídeo aí rápido, curtinho, com um depoimento sobre a sua participação aqui no workshop, trazendo essa sua visão de liderança, para que você já comece a espalhar essa sua visão para outras pessoas, para que elas tomem consciência de que essa é a sua visão. É isso que você quer alcançar. E que assim você também atraia parceiros, atraia mais pessoas, mais recursos para a sua plataforma. E vai auxiliar ali ao seu portfólio, aos seus projetos a serem desenvolvidos, que esse é o objetivo. O objetivo do líder é desenvolver não apenas a sua equipe, mas toda a sua comunidade, todo o seu ambiente. O líder, ele é o reflexo de Deus. Entenda isso. E agora eu abro para vocês a oportunidade de fazer a minha consultoria, que é a consultoria Minha Empresa Mais Próspera. Onde aqui a gente mapeia os problemas, faz a priorização desses problemas, cria um plano de ação e temos o acompanhamento. Onde a gente pode aplicar esses princípios. Você pode escolher os princípios que você quer aplicar na sua empresa. E a gente vai trabalhar, a gente vai criar todo esse mapeamento, toda essa solução de problemas a partir da sua visão. Já tendo a consciência de tudo que você tem na sua plataforma para a gente utilizar, para a gente desenvolver esses projetos. De criar esse plano de projetos alinhados juntos. Mas aqui é só para quem realmente precisa de um apoio para poder desenvolver esses projetos. Porque muitas vezes o empresário ele tem dificuldade, muitas vezes o empresário está sozinho, ele não tem ninguém para poder auxiliar nesses momentos de tomada de decisão, nesses momentos de planejamento. E essa é uma oportunidade, né, de você estar junto comigo, eu te auxiliando no desenvolvimento desse planejamento, para que você realmente tenha uma empresa próspera a partir desses princípios de liderança que a gente aplicou aqui hoje. E eu faço aqui essa oferta para você hoje, né, uma oferta limitada a no máximo 10 empresários, onde você vai ter acesso a essa aula gravada, você vai ter o e-book Leis das Prosperidades nos Negócios, você vai ter também um e-book de PNL, a Roda da Vida. Por quê? Porque você precisa aprender essas técnicas, você precisa se autoconhecer ainda mais. A gente fez um mínimo aqui de autoconhecimento sobre liderança, né? Você precisa ter autoconhecimento de todas as áreas da sua vida. Então, a roda da transformação também é importante para isso, tá? E a consultoria é o quê? São 4 reuniões que acontecem de maneira online, tá? Geralmente, eu cobro R$ 1.800 por essa consultoria. E só que hoje eu estou fazendo aqui exclusivamente para quem está nessa aula por 1.620, ou 12 vezes sem juros. E é só acessar por esse QR Code, ou quem tiver interesse, me manda mensagem depois, que eu vou estar respondendo vocês em relação a essa oportunidade. Mas é só para quem realmente, né, precisa desse apoio, precisa de alguém junto para poder estar desenvolvendo os projetos, desenvolvendo, tendo consciência da plataforma, tendo consciência, né, dos projetos que você quer desenvolver. E aproveito aqui para trazer essa informação, que é a minha agenda, né? No próximo final de semana eu vou estar fazendo um outro workshop, que é falando sobre recrutamento, recrutando para discipular. Isso mesmo, a gente vai continuar trazendo essa pegada de negócios com a palavra, porque a palavra ela traz muita luz para a gente, entende? E ela é necessário a gente desenvolver os nossos negócios a partir de princípios sólidos, que são através da palavra de Deus.
E fica aqui o convite para você participar desse workshop, que vai ser sensacional também, tá? E a gente vai construindo juntos esses negócios prósperos. Eu agradeço a você por estar aqui até o final, assistir essa aula, tá? Gratidão. Vou parar aqui de compartilhar. Eu continuo à disposição. Qualquer dúvida que você tiver em relação ao conteúdo, tá? Pode entrar em contato comigo, que eu vou estar respondendo você. E é isso. Um excelente dia para você e tchau, tchau.